Olá! Estamos gravando aqui o nosso primeiro podcast, Meu Plano Financeiro. Eu sou a Ana Paula Pina E eu sou Stefano Farias, também conhecido como esposo da Ana Paula. e hoje a gente vai falar aqui um pouco, né, sobre dinheiro e casamento. Então vai ser um bate-papo aqui, só eu e o Stefano. Então vamos ver o que vai dar, né, Stefano? Exatamente. Estamos batendo um papo aqui, Ana Paula e eu, e sobretudo você, telespectador, que vai estar aqui com a gente neste momento, escutando, participando um pouco dessa experiência que a gente está começando hoje. Você falou nem sei falar essa palavra. Quem é que usa essa palavra? Telespectador. É A bonito, é pessoa muito usado na TV. é muito. Eu lembro até do. Como é que é o nome dele? Ah, era um programa de TV que assistia dia de sábado, Raul Gil. Ah, Mas vamos lá, né? Vamos entrar aqui já no assunto. Eu fiz aqui um roteiro, espero que a gente consiga seguir esse roteiro. Não sei, eu sou uma pessoa que gosta de falar muito e meu digníssimo marido também gosta. E espero que vocês curtam nos ouvir também, né, Stefano? exatamente. Bora lá. Então vamos entrar aí no assunto. Como eu falei, a gente vai falar sobre dinheiro e casamento. Então a gente vai contar um pouco da nossa experiência antes, durante o namoro, durante o noivado e o pós, que agora, no período que a gente já está casado, vamos aí no próximo sábado, vamos completar 6 meses de casados. Então a gente já tem aí uma experiência do que é um viver a dois e como que organizar aí as nossas finanças. E a gente vai dar algumas dicas também para você que é casado, para você que pretende casar, e também para você que é solteiro, tá bom? Stefano, eu quero que você comece, tá bom? Então, conta aí um pouco pro pessoal como que era a sua organização financeira antes de nos conhecermos, tá? Então, antes de mim, como que você se organizava? Como que era a sua vida? Como que você juntava dinheiro, não juntava? Como é que era? Certo, vamos lá. Então, primeiro de tudo, eu acredito que a maneira com que a pessoa lida com o dinheiro, primeiro que a gente não aprende na escola, né? A gente não. Normalmente você começa a trabalhar, seja com 14, 15, 16 anos. Quando você completa 18, você entra numa empresa. A primeira vez que você entra ali na loja da C&A ou qualquer outra loja, você faz um cartão de crédito sem saber como funciona, taxas de juros nem nada. E muitas pessoas acabam se endividando. Só que no caso, muitas vezes também, a maneira com que a gente lida com dinheiro tá ligado com aquilo que a gente vivenciou dentro de casa com os nossos pais, né? Então, a maneira com que eu lidava com dinheiro está muito ligada a como eu via minha mãe e meu pai lidando com dinheiro. Então, eu me recordo que várias e várias vezes, né? Minha mãe era professora, né? Nós moramos dentro de uma escola durante 7 anos, nós éramos caseiros dessa escola, e eu via várias vezes minha mãe sentada na cama com um bloquinho de nota ali no papel, anotando as contas de casa para pagar, quanto que ia entrar de salário dela, como que ela ia pagar as contas, então a minha maneira não era muito diferente. Tanto que eu lembro que no meu primeiro emprego, né, quando eu comecei a trabalhar, eu abri uma planilha no Excel e eu registrei o quanto eu ganhei e para onde que foi cada gasto daquele primeiro salário. Por quê? Porque isso estava ligado com aquilo que eu via minha mãe fazendo. Então, eu modelei esse hábito e eu fiz igual. A diferença é que não era um bloco de papel, já tinha evoluído um pouco a tecnologia. É mais Então, tecnológico. exatamente, já fazia ali numa planilha de Excel, por mais que não é algo que eu sou apaixonado por planilha, igual muitas pessoas pensam que quem mexe com computação, porque eu já estudei um pouco dessa área, as pessoas pensam que a pessoa é apaixonada, mas não é o caso, né? E você como que era? Como que você controlava seus milhões? Ou muitos milhões. Olha, você me fez até lembrar a primeira experiência assim que eu me lembro em ter dinheiro, meu próprio dinheiro. Gente, eu acho que eu tinha uns 4 anos, que foi uma época que a minha mãe, ela deu um cofrinho para minha irmã e para mim, e ela falou assim que quando a gente juntasse aquele
Cofrinho? o dinheiro, né, naquele cofrinho e enchesse, a gente podia ir lá e comprar brinquedos. Nossa, e aí o Stefan foi contando assim, lá de trás, né, da infância, um pouco da experiência com os pais, e me veio essa lembrança aqui agora. E ali eu lembro que foi a minha primeira experiência que a gente juntou aquele dinheiro. Eu lembro como fosse hoje, aquele cofrinho de porquinho mesmo, de plástico. Não sei se vocês vão lembrar desses Comprava na porquinhos. Eu feira. acredito que ainda existe, né? Na 25 deve ter. E aí, ele cheinho, e a gente foi para 25 de março, porque naquela época eu morava no centro, era bem pertinho de casa. E a gente foi na 25 de março e compramos um. Eu comprei um kitzinho. A Poliana também comprou um kitzinho que vinha panelinha, uma cestinha. E a gente foi para casa, comprou mais algumas outras coisinhas que deu para comprar com aquele dinheiro que a gente juntou. E ali foi o primeiro dinheiro que a gente, primeiro brinquedo, a primeira coisa que a gente comprou com o nosso, entre aspas, próprio dinheiro, né? Porque o dinheiro normal, na verdade, era os trocos que minha mãe dava, o dinheirinho que a gente achava em casa mesmo, que ficava e a gente ia juntando. Eu lembro, lembro disso como se fosse hoje. Eu tinha em volta ali dos 3 anos e meio para 4 anos já. E é uma lembrança que tá fresquinha ainda na minha memória. Mas como que foi, então, né? Quando realmente eu comecei a trabalhar, eu comecei a trabalhar com 14 para os 15 anos, trabalhava com a minha mãe no quiosque, e ela me dava R$ 100 por semana. Então, no caso, eu ganhava ali R$ 400 por mês. E naquela época, o dinheiro, a gente não tinha custo nenhum, né? Então, era mais mesmo para comprar o lanchinho da escola, para sair com as amigas, normalmente era para isso. E quando eu tinha 12 anos, mais ou menos, a minha mãe, ela abriu uma primeira conta para mim e para minha irmã, e ela fez com que a gente poupasse todos os meses R$ 40. Só que na época, com 12 anos, eu não trabalhava. Então, como que a gente conseguia esses R$ 40 por mês? Normalmente era o dinheiro que os tios davam, porque eu tenho um monte de tio, gente. E naquela época eu não tinha vários primos como eu tenho hoje. Então, a gente sempre ganhava ali R$ 2 de um tio, de outro. E também lembrei uma coisa importante: eu trabalhava às vezes nas férias com meu tio e ele dava R$ 5 para ir vender milho com ele. Naquela época, R$ 5 dava para comprar algumas coisinhas, né? E, e aí a gente ia juntando esse dinheiro e quando faltava algum valor, a minha mãe ia lá e completava. Então, ali foi a minha primeira experiência, segunda no caso, né? Porque teve o porquinho, então, segunda experiência juntando dinheiro. E eu lembro dela ter falado que o objetivo daquele dinheiro que a gente estava juntando era justamente para pagar a nossa faculdade. Então, na época, eu estava com 12 anos, me formei com 18, acho que eu entrei um ano atrasada na escola, né? Então, eu fui para a faculdade. Eu fiz 1 ano e meio de ciências contábeis, porém eu vi que não era a minha área, não curti e parei. E eu tranquei a faculdade. E aí eu vi aquele dinheiro que eu tinha poupado com o objetivo para fazer a faculdade já não existia mais, porque eu tinha trancado a faculdade, eu não sabia quando que eu iria voltar, se eu iria voltar, então meio que ficou sem um destino aquele dinheiro. E o que que aconteceu? Eu fui fazendo outras coisas e fui usando, né? Usando aquele dinheiro que eu tinha passado ali anos guardando. E, e naquela época também, ainda na faculdade, eu não precisei usar o dinheiro que eu tinha poupado, porque eu já trabalhava. Então, com 16, 15 para 16 anos, ou seja, um ano depois que eu comecei a trabalhar com a minha mãe, ela passou o quiosque para mim e para minha irmã. Então, a gente tomava conta e foi quando eu já estava indo para o ensino médio, isso mesmo, e eu comecei o ensino técnico, então eu fiz a formação ali de técnica em administração, que foi quando eu entendi como ali iria administrar aquela empresa, e foi ali que eu entendi que eu não podia pegar o dinheiro da minha empresa e gastar simplesmente. Então a gente já tinha um Prolabore desde então, e aquele valor que a gente, que já era mais do que minha mãe pagava, no caso,
a gente ia juntando dinheiro, pagando as nossas contas, que naquela época eu já estudava, minha irmã também já fazia faculdade, que aí a gente ficou lá até a gente ficou por 5 anos. 5 anos, não falei essa parte. 5 anos com esse negócio lá na Vila Matilde. Então, essa foi a experiência que eu tive na época entre a adolescência ali e entrando para a vida adulta. A minha mãe sempre, com essa atitude de ter abrido a conta, ela sempre nos ensinou a poupar. Então, eu sempre fui uma poupadora. E eu adoro, desde então, adoro, tendo o objetivo a poupar o dinheiro, né? Então, naquela época, claro, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje de separar o que é para cada coisa, e isso acho que facilita muito a vida, né, Stephanie? Quando a gente sabe que vai poupar para um objetivo específico, dá mais prazer ainda em juntar aquele dinheiro. Então, essa foi a minha experiência, assim, que ficou gravada assim, na minha mente, daquela época, quando eu estava ali com os meus 14 até os 20 e poucos anos. 20 e poucos, ó, tô com 26 agora. Sim, porque faz diferença, né? Quando você ganha dinheiro, né? Você faz, na verdade, né? Porque a gente tem até no Brasil a gente costuma usar muito o termo ganhar, né? E nos Estados Unidos eles usam o termo make money, que é fazer dinheiro. Porque está muito ligado que você fazer dinheiro é você fazer algo para conquistar dinheiro. E normalmente usar o termo ganhar é você ganhar de alguém, né? Você ganhar dinheiro dos seus pais, ganhar dinheiro do governo, ganhar de alguém. Só que isso está muito ligado com a cultura do Brasil, né? A gente usa muito o termo ganhar ao invés do termo fazer. E quando a gente faz dinheiro, só que a gente não tem um objetivo, tende a gente gastar sem necessidade, né? E eu lembro quando eu comecei a trabalhar e um dos meus sonhos, né, era primeiro de tudo é colocar meu aparelho nos dentes. Eu usei aparelho durante 6 anos e no meu primeiro trabalho, né, não emprego eu só tive um. Meu primeiro trabalho eu fui e conquistei esse sonho e eu lembro até hoje com o que eu gastei aquele dinheiro e já no meu primeiro emprego, alguns anos depois, eu lembro que eu tinha um sonho de comprar um notebook que era para eu poder estudar, fazer meu curso técnico. Eu fui investir míseros R$ 2.400 parcelado em 10 vezes de 240, sendo que eu ganhava R$ 800 por mês. Então não façam isso, parcelar um valor, quantidade de parcelas nesse valor completamente desproporcional à renda que eu ganhava naquele momento. Mas foi muito importante porque aquela ferramenta que eu investi, que era um notebook, me ajudou a fazer muitos trabalhos, me ajudou a fazer muito dinheiro e me ajuda até hoje porque eu possuo esse esse bem, né? Esse computador até hoje. Então, quando você faz dinheiro e você tem um sonho ou você sabe para onde você vai direcionar, é muito melhor do que você fazer dinheiro e não sabe para onde você vai direcionar. E aí é onde acaba acontecendo muitos gastos desnecessários, né? Então é assim que eu penso bastante em relação a como que você lida com o dinheiro. Sim, até mesmo nessa questão que você falou de não ter um objetivo e você acabar gastando, foi o que aconteceu comigo e foi o que me trouxe a, a hoje ser uma educadora financeira, né? Uma planejadora financeira. Porque na época que eu saí da faculdade, eu fui empreender com outras coisas e eu decidi que eu não queria mais fazer aquele curso naquela época e o meu dinheiro estava destinado para ele, eu não precisei gastar. Ou seja, eu estava, entre aspas, com dinheiro sobrando. E aí eu fui fazer outras coisas. Eu não acredito que eu gastei ele com bobeira, com besteira, mas eu acabei emprestando. Eu recebi uma parte, a outra não, mas enfim. É, e aí, como ele não tinha um destino, ficou meio que aleatório, ficou ali tipo nas nuvens. Ah, eu tenho esse valor aqui e não. Então,
eu acabei usando. E quando eu vi a minha conta só diminuindo, porque eu já não conseguia mais poupar, gente. Passei ali, tipo, 2017 para 2018, eu fiquei tipo, como assim eu não consegui poupar nada? Eu só foi diminuindo a minha conta. Foi ali que uma chave virou. E aí eu falei, não, eu preciso arrumar isso, porque se eu conseguir poupar até aqui, por que que esse ano acabou e eu finalizei o ano com menos do que eu tinha? Alguma coisa tá errada. E esse erro tá em algum comportamento meu. E foi quando eu comecei a ler livros sobre educação financeira. Nessa época, eu já estava com o Stefano, né, que a gente se conheceu em 2017, né, amor? Em outubro, certo? Não, setembro. 2017, né? Não, a gente se conheceu em setembro Isso, mas que a gente e começou você a deu o namorar. golpe em outubro. Deu golpe no Stefano, galera. E depois a gente comenta mais sobre isso, né? Mas a gente já estava junto, a gente se conheceu então em setembro de 2017, começamos a namorar em outubro. E aí, quando foi 2018, foi quando eu falei, ó, para alguma coisa tá errada, eu preciso ajustar isso. E eu comecei a ler livros sobre educação financeira. Meu primeiro livro que eu li foi O Segredo da Mente Milionária, que inclusive depois a gente pode fazer um podcast sobre ele, porque esse é um livro assim maravilhoso. Eu já li esse livro 6 vezes. Esse é porque eu leio uma vez por ano. Então esse ano eu vou ler novamente, já entro aí na 7ª vez que eu vou ler. E, e eu sempre indico. Eu sempre indico esse livro porque foi aonde mudou ali a minha chavinha em relação ao dinheiro. Muitas crenças foram substituídas, né, por conta da mentalidade que esse livro ele traz. Tá? Então eu recomendo aí leiam esse livro, Segredo da Mente Milionária de Tim Havert, que é sensacional. São 17 arquivos que ele fala e cada arquivo ele vem com um exercício que a gente precisa fazer. Então esse foi o primeiro livro que eu li sobre finanças. E aí foi que eu peguei o gosto de realmente estudar sobre educação financeira. Então eu comecei, no caso, a ver vídeos, aí veio os vídeos da Natália Arcuri, que foi essencial nessa minha transformação. Logo depois eu fiz um. Não, até então, 2018, até então eu não tinha feito nenhum curso de educação financeira, era mesmo os vídeos. E quando foi em 2019, né? Não sei se o Stefano vai lembrar, isso foi em fevereiro de 2019. A gente chegou de um evento da empresa à noite, numa segunda-feira. E aí a gente estava comendo alguma coisa que a gente chegava do evento e ia para casa dos meus pais, né? Que naquela época eu morava lá, a gente ia comer alguma coisa. E aí eu falei para o Stefano, nossa, eu tô me sentindo tão tranquila financeiramente, voltei a poupar dinheiro, tô me sentindo tão organizada. E no dia seguinte, numa terça-feira de manhã, após eu ter relatado isso para o Stefano, uma amiga ela me chamou e falou: Ana, eu preciso de ajuda para organizar minhas finanças, estou me sentindo muito desorganizada. E sabe quando você fala assim, meu Deus, nossa, como assim? Alguém me pedindo ajuda para falar de dinheiro? E ali foi onde eu atendi a primeira pessoa, né? Foram 3 meses de acompanhamento daquela pessoa. E com base no que eu tinha aprendido e no que eu aplicava para minha vida, foi aonde ela teve também uma transformação. A gente tem contato até hoje. E, e ela tá muito bem, graças a Deus. E aí foi quando começa ali minha jornada também nessa área de educação financeira. Mas antes da gente entrar um pouco no detalhe, como que a gente chegou nessa vida, né, de estudar, de ensinar para outras pessoas a falar sobre dinheiro, né? Planejamento financeiro. Vamos contar um pouco para o pessoal, Stefano, como que era a nossa relação em casal, assim, na época que a gente namorava, como que era a nossa relação com o dinheiro? Você fala quando a gente saía, essas coisas do tipo. E isso, como que era? Vamos compartilhar. O meu ponto de vista, assim, para mim foi ótima a forma como a gente lidava com dinheiro. Na,
lá nos primeiros anos, né, a gente não ficava falando, quanto que você ganha, quanto que, esse tipo de coisa, quanto que você tem na conta, a gente não entrava muito Não nesse, tinha essa é, liberdade, né? não tinha. Como estava se conhecendo, e é o que acontece com a maioria, né? Na verdade, a pessoa começa a se relacionar. E, primeiro que falar sobre dinheiro no Brasil é como se fosse um crime, como se fosse um pecado, né? Então, poucas pessoas conversam sobre o dinheiro, elas sentam com um amigo numa mesa de casa, do bar, seja onde for, em casa mesmo, na esquina, e ela conversa sobre dinheiro. E muitas famílias também é assim, né? Acaba o esposo não sabendo quanto a esposa ganha e vice-versa, e dentro do relacionamento isso acontece muito também. Então, primeiro de tudo, no começo a gente não conversava sobre o quanto cada um ganhava, o quanto cada um investia. Mas eu lembro que conforme a gente ia sair, por exemplo, normalmente quem tinha a ideia ou fazia o convite, se tinha condições, arcava com o custo daquela saída, seja jantar fora, seja um cinema. Então, ou aquela pessoa arcava, ou a gente dividia a conta, né? E eu lembro muito sobre isso, porque muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás, uma amiga minha namorava e, e eu lembro que uma vez conversando com ela e tal, ela me falava assim que quando ela saía com o namorado dela, normalmente eles dividiam a conta, né? Naquela época eu namorava, não entendia o porquê. E aí ela falava assim, não é justo, porque assim, ela falava, eu tenho os meus sonhos e ele tem os sonhos dele. Não é justo toda vez que a gente saia, ele pague as contas, a conta daquela saída, sendo que às vezes eu que tive a ideia. E às vezes ele está gastando muito e eu não, sendo que a gente pode ter sonhos diferentes e no futuro pode ser que a gente não esteja junto. Né? E tanto que hoje eles não estão juntos, cada um seguiu a sua vida, construiu as suas famílias e tal. Mas eu me lembro sobre aquilo. E basicamente foi a mesma coisa que a gente fez durante muito tempo. Quando a gente saía, quem tinha a melhor condições naquele momento, ou quem tinha ideia, quem queria fazer aquele rolê, arcava com aquela situação ou a gente dividia previamente combinado aquele rolê que estava sendo feito. É assim que eu me recordo, né? Eu não sei da sua parte como que você se lembra sobre isso. Entramos num assunto polêmico, né? Ai, gente, a gente pode definir que tem um pessoal que fala que o homem tem que pagar conta e outros dividir aqui um grupo que a mulher deve ser dividida aquela conta, né? Então, é bem isso. Eu acho que nada do que é acordado é ruim. Se existe um acordo e aquilo tá bom para os dois, tá tudo certo. Então, esse também nunca foi um problema para a gente. Realmente foi isso mesmo, Stefano, era isso que eu ia falar, justamente, né? Então, quando existia um convite ali especial, a gente sabia que aquela pessoa que ia pagar, o caso ou eu era o Stefano. E se era alguma coisa em comum, a gente dividia e não era problema nenhum, nenhum, tá? Porque a gente sempre combinava antes, combinava. Por mais que a gente não tinha aquela liberdade de perguntar quanto que você ganha, quanto você tem na conta, esse tipo de coisa naquela época. Então, mas a gente tinha um bom senso, né? Então, isso facilita muito e você para de criar expectativas, né? Eu acho que alinhar ali também as coisas é importante. E Outra coisa, isso pode também falar. também tá, porque assim, primeiro de tudo é que nós sempre trabalhamos para nós mesmos, né? Então, Isso, autônomos, digamos importante. assim, donos de negócio. Então, ninguém tinha uma renda, nem tem, na verdade, ainda não tinha, não tem, uma renda fixa que todo mês ia, todo dia 5, dia 20 ia cair ali 2, 3, 4, 5 mil reais, onde tinha aquele dinheiro para poder usar bem e entender. Então, automaticamente a renda entrava conforme o mês ia girando, ia fazendo negociações com clientes, tudo. Então, desse jeito funcionava bem melhor para a gente, porque a gente não tinha uma previsibilidade de renda e a gente também não tinha um conhecimento que a gente tem hoje sobre organização financeira, sobre Prolabore, né? Porque quando a pessoa tem uma renda fixa, acaba facilitando para ela controlar.
como que ela ganha e como ela gasta. Quando a pessoa ela acaba entrando dinheiro diferentes datas do mês, a pessoa precisa ter um controle maior para que não falte dinheiro e, sobretudo, para que também não gaste muito dinheiro, né? Que é o que muitas pessoas elas erram, né? E isso que você falou sobre a questão de que acaba dando polêmica e tá muito ligado com cultura, né? E também com aquela questão de às vezes a pessoa ela tá no começo de um relacionamento e aí às vezes ela quer mostrar que tem ou ela quer conquistar a outra pessoa e aí ela só quer ir para restaurante caro, ela só quer fazer coisas que gaste muito dinheiro para poder encantar a outra pessoa para poder vender aquilo que ela não é, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que elas são desse jeito, né? Hoje em dia tem empresa que aluga até iPhone para a pessoa ir para balada. Então É, muitas pessoas vendem aquilo que elas não são para conquistar outra pessoa e depois acaba caindo numa ilusão, a outra pessoa percebe que não é tudo aquilo, né? sim. E você me fez até lembrar de um caso que eu atendi, mas eu vou vou compartilhar isso já já. Mas nesse período que a gente está contando é quando a gente não tinha tanto aquela intimidade de perguntar, né? Mas aí logo chegou ao tempo. Então, só para vocês entenderem, para quem não conhece, não sabe da nossa trajetória, eu e o Stefano, nós namoramos por 5 anos, ficamos noivos por 2 anos, né, amor? Um ano. Não, então E namoramos 4 anos e ficamos isso, noivo namorando. 1 ano. Isso. E estamos casados há 6 meses. Então, com 5 anos juntos, aí a gente casou. Então, 5 anos, gente, dá para conhecer bastante a pessoa, né? Se, claro, se você se permitir, né? E se a pessoa permitir, então dá para você entender ali quem é a pessoa, como que é a relação com a pessoa. E, então, eu e o Stefano, em questão das de organização, questão dessa questão financeira mesmo, a gente tem muito em comum. Então, logo depois, quando a gente realmente decidiu que a gente ia casar, isso em agosto de 2020, que foi quando a gente realmente bateu o pé, então, beleza, a gente vai casar, e aí começamos todo o processo de organização. Então, naquela época ali, eu já entendia quanto o Stefano ganhava, o que o Stefano tinha, que como que ia ser a nossa organização para a preparação e já tínhamos uma noção do que faríamos depois do casamento, que é super importante. Não adianta a gente querer só organizar o casamento e como que fica a vida após toda aquela comemoração, toda aquela coisa linda que é, muito incrível quando a gente está se preparando para casar, o tanto de palavras que a gente recebe das pessoas muito felizes por a nossa decisão, enfim. Só que como que é depois? Então, a gente também conversava sobre isso, porque era algo importante para a gente. A gente queria estar bem, tranquilos, não era para casar e ficar no sufoco. É, Então, quando a gente decidiu isso, ali foi tipo jogo aberto. Como que é? E aí a gente realmente conversava, a gente tinha essa intimidade, porém, era cada um com a sua conta. Então, a gente já tinha decidido que não ia termos conta conjunta até o momento que a gente fosse assinar um papel. Ah, por quê? Porque vocês achavam que ia separar? ninguém sabe o Podia. dia de amanhã. Exatamente. Ninguém sabia o dia de amanhã. E até então, na preparação, a gente separou algumas prioridades, o que que o Stephanie ia ficar responsável, o que que a Ana ia ficar responsável, o que que os dois ia ter que resolver. Então, esse tipo de coisa facilitou muito na hora da organização. Por quê? Porque eu não ficava questionando o Stefano, você tem que mandar o dinheiro porque tem que fazer isso. Não, por quê? Porque quem estava responsável por resolver aquilo dali era eu. E eu também não ficava enchendo o saco do Stefano, ou vice-versa, ou ele ficava enchendo o saco, para resolver questões do exemplo da casa, né? Que ficou acordado assim, Stephanie organizaria tudo que fosse relacionado à nossa casa, onde a gente iria morar e tudo mais, a construção, a reforma, e eu ficaria responsável pela organização da cerimônia.
da viagem. Eu falo, né? Eu fiquei com a parte legal da organização do casamento e o Stefano ficou com a parte chata. Nada mais justo, né, amor? Parte legal até a segunda página, que a viagem Exatamente. é um Até ter episódio que só para isso. podemos falar mesmo do episódio de como que foi o planejamento do nosso casamento. Porque a gente teve, nossa, gente, a gente planejou uma coisa lá em 2020 e foi totalmente diferente. E acabou de aparecer a mensagem aqui que a gente tem 10 minutos de episódio, hein? Falta só 10 minutos. Mas acho que dá para concluir, né? Então, naquele processo de organização do casamento, a gente realmente falava um para o outro, mas decidimos que esse dinheiro vai ficar na minha conta e isso daqui vai para sua conta e tá tudo bem, mas é tudo nosso. Então precisa ser avisado o que vai fazer com esse dinheiro. Por quê? Porque isso, querendo ou não, atrapalhar. Só que a gente continuava com a nossa vida individual. Eu morava na casa dos meus pais, fazendo, tinha outras metas, Compromissos. outros planos, fora o nosso plano em conjunto, né? Assim como o Stefano também, né? Pode falar. Exatamente, cada um tinha os seus compromissos além desse planejamento que estava sendo feito, né? Tinha as despesas atuais, né? Porque a gente tinha que viver o hoje, aproveitar também, de certa maneira, o hoje e preparar o futuro. E também a gente ia fazer um casamento onde a gente não contraísse dívidas futuras e, sobretudo, que não tivesse que ser financiado por familiares, porque eu já vi isso acontecer também, onde as pessoas elas casam ou vão fazer outras coisas contando com o que os outros vão dar, né? Então isso acaba também prejudicando, né? Porque você contar com o que o outro vai dar, sendo que você não sabe se a outra pessoa tem como, não é você que está fazendo, e sim a outra pessoa, e algo que eu nunca gostei, né? E a Ana Paula também não. Acho que justamente por a gente gostar essa questão de educação financeira é algo que sempre fez com que a gente conseguisse fazer aquilo que está sob o nosso controle, né? Então, por isso que a gente planejou muito bem tudo que a gente teria que fazer em relação à cerimônia, em relação à construção da casa, o que era possível a gente fazia, o que não era, não tem problema, a gente faz mais para frente, mas é melhor a gente conseguir dormir bem depois de casados do que ter que se preocupar em pagar inúmeras coisas depois e acabar não dormindo bem, né? É claro que tudo depende do sonho que você tem, né? Então, eu penso muito isso, porque às vezes o sonho de uma pessoa não é o sonho da outra pessoa. E quando envolve casamento, que são duas pessoas com sonhos diferentes e você vai juntar, aí que tem que ter bastante comunicação, bastante planejamento para poder dar tudo certo no final, né? Sim, com certeza. E já que a gente entrou na questão casamento, como que é agora? Vamos compartilhar um pouco aí para o pessoal, né? Já nesses últimos minutos, de como que é a nossa organização após o casamento, né? O que que a gente, como que a gente organiza, como que a gente faz essa questão. Então, como o Stefano bem falou, o objetivo do casamento era realmente a união ali e o que fosse bom para nós. Então, tudo que a gente fez foi pensando em nós, o que seria bom e confortável para nós, o que estava no nosso controle fazer ou não. Então, a gente fez um casamento sem festa, para vocês terem noção. Então, tipo assim, antes da pandemia isso era um absurdo, né? Depois da pandemia, começou a ser algo normal. Só que a gente casou num período que não estava mais todo esse auê todo de fechamento e tal. E a gente, mesmo assim, quis fazer dessa forma porque era algo que estava no nosso controle e a gente ficaria bem após tudo isso passasse, né? Então, hoje, como a gente falou, já vamos completar 6 meses de casados. Então, quando definimos o casamento, a gente também começou a ter uma noção do que precisaria ser feito após o casamento, em relação ao orçamento mensal. Então, a gente já tinha uma noção que, inclusive, é mais ou menos realmente o que a gente tinha previsto lá
no início, não foi, Stefano? Quando a gente agora vivendo a vida real mesmo de casados, a gente vê que nosso plano não saiu do que estava ali previsto mesmo. Exato, algumas coisas até foi para melhor, né? Óbvio que nunca tudo é 100%, mas deu bem parecido com aquilo que a gente pensava, do que a gente planejava, né? Então, isso Sim. foi bem parecido. Eu acho que até para a gente falar sobre isso, sobre como a gente vai encerrar aqui daqui a alguns minutos, a gente falar sobre isso, eu acho que a gente vai estender um tempo muito maior e o tempo que a gente tem hoje nesse episódio aqui é um tempo bem breve. Então a gente em um próximo episódio a gente pode estender e a gente explicar até com mais detalhes, porque a estrutura financeira para um casal não significa que vai funcionar para o outro casal. Porque quando se fala de planejamento financeiro, a gente fala de planejamento financeiro de pessoas para pessoas. E cada pessoa, ela é uma diferente da outra. Porque existem profissões diferentes, emoções diferentes, existem vícios diferentes, existem traumas diferentes em relação à finança. Uma pessoa gosta de usar cartão de crédito, como a Ana Paula. Adoro usar Existe a cartão de pessoa que crédito. não gosta de usar cartão de crédito de jeito nenhum, como eu. Então, existem as divergências também. E esse é um assunto muito importante sobre finanças para casais, porque onde a maioria das pessoas não conversa. Você vai ver, a pessoa é casada há 15, 20 anos e a pessoa não sabe o quanto o esposo ganha, não sabe quanto a esposa ganha. A pessoa é casada há tanto tempo e quando vai ver, a pessoa tem um dinheiro escondido lá da esposa que a esposa não sabe e vice-versa. Por exemplo, a pessoa paga ali um apartamento para a família e a outra pessoa não sabe. Então, é um tema muito bom para poder ser conversado e, sobretudo, para você que está pensando em casar ou você que já é casado, um assunto bem importante. Então vamos deixar esse tema para um segundo podcast. Então já temos um tema aí para o próximo. É isso Exatamente. mesmo? Seria o quê? Perfeito. Organização financeira familiar? Seria algo assim, mais ou menos? Pode ser. O que vocês acham, galera? Deixa aí. Tem como deixar nos comentários aqui, não tem? No Spotify? Tem, mas bem provavelmente vai gravar antes do pessoal Então, gente, comentar, né? Então, mas não tem problema. Oportunidades não vão faltar para você poder dar a sua opinião e você compartilhar com a gente dicas, conteúdos, temas que a gente pode gravar, sugestões de convidados. Isso aqui é apenas o primeiro episódio de uma série de episódios que a gente quer fazer, não só sobre finanças, mas sobre a vida no geral, né? Porque às vezes a gente às vezes você vê o vídeo no YouTube sobre finanças, sobre planejamento familiar, só que a prática é diferente da teoria. Na prática são pessoas reais com problemas reais da vida, do dia a dia que precisam ser resolvidos, e é basicamente isso. Nesse primeiro sim. episódio, parabéns por ter ficado até aqui. Deixe seu like, compartilhe esse episódio com outra pessoa que você acha que vai ser agregado algo na vida dela. Escute novamente. Caso tenha alguma dúvida, manda mensagem para a gente no Instagram. Você que é amigo nosso, manda mensagem aí no WhatsApp, Facebook, seja onde for, para a gente poder estar conversando um pouco sobre esse assunto. Dinheiro e casamento. Uma coisa, os dois vão andar sempre juntos, então precisa ser conversado com certeza. Suas considerações finais? Só agradecer por você ter entrado nessa comigo, né? Para vocês terem uma noção. Falei para o Stefano, assim que passar o período de Páscoa, nós vamos gravar um podcast. E cá estamos nós, cumprindo o que foi colocado. E é isso. Agradecer você que ouviu a gente aqui até o final. Comente aqui o que você achou desse episódio, o que você achou dessa forma que a gente lidar com o dinheiro. E até o próximo. Temos um episódio? Temos um episódio! Até Tchau, mais, tchau, tchau. galera!